Uma pesquisa realizada pela Atlas Intel, divulgada no último dia 4 de setembro, mostra que a maioria dos entrevistados acha que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em suspender o Twitter ocorreu por motivação política. A medida tomada pelo ministro é prevista em lei e ocorreu após uma série de descumprimentos legais pela empresa. Quem vai explicar melhor para a gente isso é o nosso advogado aqui, o doutor Bruno Silvestre, no plantão do Meteoro. Vamos lá, Bruno. Conta pra gente, o que diz essa pesquisa aí? Olá, Sofia. Olá, pessoal do Meteoro. Bom, essa pesquisa, ela mostra que a maior parte das pessoas que foram entrevistadas entende que a decisão do Alexandre de Moraes, ela tem um cunho mais político do que outra coisa. E esse entendimento, ele é interessante, e é isso que eu vou desenvolver com vocês nesse papo, é justamente mostrando que o tribunal, a mais alta corte no mundo, em qualquer país que seja, ela também é política. Tanto é que os Estados Unidos, por exemplo, não fizeram a segregação racial acabar porque tinha interesses políticos ali que prendiam eles. Ainda hoje existem questões que eles, inclusive, estão regredindo por conta disso. Então, quando a gente fala de uma corte superior de um país, existe um cunho político, sim. Isso não é negado. Agora, como esse cunho político ele é utilizado e quando, é isso que a gente diferencia. E aí, para a gente construir esse pensamento, eu queria primeiro mostrar a matéria, né? Apenas para mostrar a porcentagem, para situar como é que a opinião pública está se manifestando sobre a decisão do Alexandre de Moraes de suspender o X, o ex-Twitter no Brasil. Beleza, então temos aqui, maioria acha que Moraes suspendeu X por motivação política, mostra a pesquisa. É Twitter o nome. É a reportagem da Ana Paula Bimbatti. Então nós temos aqui, pesquisa Atlas Intel divulgada nesta quarta-feira mostra que a maioria dos entrevistados acha que a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em suspender o X, esse Twitter, ocorreu por motivação política. A medida é prevista no Marco Civil da Internet, lei que regulamenta as plataformas no país. Veja os resultados da pesquisa. Então vamos ver aqui, ó. Você concorda ou discorda com a decisão de Moraes de tirar do ar o Twitter no Brasil? Vai ter aí 50,9% que discorda, 48,1% que concorda, não sabe 0,9%. Olha, eu não sei qual que é o intervalo de confiança dessa pesquisa, mas eu imagino que é praticamente um empate técnico, né? Exato, e é isso que eu quero pegar também, porque o que acontece? A pergunta, ela é feita e, na verdade, a população ela não tem o embasamento para que possa opinar. Eu acho que o que eu lamento é ter tão pouca gente que não sabe. Porque eu juro para você, se eu fizer uma prova para concurso público sobre essa pergunta, quase ninguém vai acertar. E por quê? Porque faltam elementos. Um dos elementos é que o X, ex-Twitter, vem reiteradamente descumprindo ordens judiciais. E a gradação da punição ela é diretamente ligada ao que você está descumprindo. Ou seja, se você não tirar a matéria do ar, você vai pagar R$1.000 por dia que a matéria ficar. Aí você banca, porque você fala, não, eu tenho dinheiro para pagar R$1.000 por dia. Beleza. Aí vai o juiz aumenta para 5.000. Aí você fala, não, eu ainda banco. Daqui a pouco aumenta para 100.000. Eu ainda banco. Aí o juiz vai falar, pô, não, peraí, a ordem judicial tem que ser cumprida. O que eu faço? E aí, obviamente, o juiz vai lá ou dá uma ordem de prisão ou manda suspender ou fechar o local. E não é por uma questão de censura, não é por uma questão de um abuso de direito, mas é porque ordens judiciais, você tem duas alternativas. Ou você cumpre, ou você recorre. Não existe outra coisa que você faça com uma ordem judicial no sistema jurídico. Obviamente que os movimentos populares e movimentos que são legítimos, eles podem querer confrontar uma lei por ela ser inconstitucional, não há problema nisso. Mas o que eu estou dizendo é, uma empresa que tem um patrimônio bilionário e que deve se curvar às leis brasileiras, ela não está querendo se curvar. Então, na verdade, não interessa se é o ministro Alexandre de Moraes, se é outro ministro, ou se ainda fosse um juiz de primeira instância, aí de qualquer região do Brasil. Essa pessoa,
disseram para ele que ele ia usar uma toga, ele ia usar uma caneta e que ele iria fazer cumprir a lei no Brasil. Se você tira o poder da decisão dele, o que você está dizendo que ele é? Então, esse é o problema. E o maior problema, e eu vou fazer um comparativo, que é o seguinte: a Embaixada Americana emitiu uma nota dizendo que está monitorando esse julgamento. Ou seja, querendo jogar algum recado. Aí vocês vão me dizer que a nota da Embaixada sobre a Suprema Corte Brasileira não é político? E aí, deixa eu só trazer uma coisa aqui, Bruno. A gente já tem atualização com relação a isso. A Embaixada dos Estados Unidos já está orientando o Twitter a recorrer da decisão e como recorrer da decisão. Então, eles já estão interferindo. Pior ainda. Não, exatamente. Não, é aquele negócio. Eu, na verdade, aí eu vou te ser sincero, eu acho que os governos, eles têm o dever, inclusive, de apoiar suas empresas. Mas isso mostra que os Estados Unidos não é nem melhor nem pior que o Brasil. Ele está ali querendo defender o interesse da sua empresa. E aí tem brasileiro que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos que fica querendo se curvar ao Twitter. Eu acho complicadíssimo isso. Será que não seria melhor, por exemplo, a gente ter então uma empresa brasileira que faça uma rede social desse nível? Porque o grande problema é esse. A situação que a gente tem é as decisões das cortes superiores, elas são também políticas, mas nesse caso não é uma decisão política. Por quê? Porque é um descumprimento de uma ordem judicial. Aí são consequências jurídicas do não cumprimento de ordens judiciais. Se o Twitter continuasse com um representante no Brasil, se o Twitter apagasse os perfis entendidos pelo Brasil como perfis que estão cometendo crimes no Brasil, se ele fizesse isso, estaria tudo resolvido. Quem é que já fez isso? Facebook, Grupo Meta como um todo, com o Instagram, o próprio Telegram. Agora, o X, ou ex-Twitter, não é mais importante do que o Brasil, do que a lei brasileira. E se ele quiser continuar aqui, tem que haver essa obrigatoriedade de se curvar às leis brasileiras. Ponto. A grande questão, quando você vai olhar isso nos Estados Unidos, e aí eu quero lembrar também uma coisa. Para quem não sabe, em 2013, a Dilma foi espionada pelos Estados Unidos. Inclusive, o Obama ficou até sem graça e teve que fazer uma reunião com a Dilma para pedir desculpas pela espionagem. E aí, eu lembro até que na época o pessoal foi pedir opinião da embaixada e disseram que estavam espionando para nossa segurança. Pelo amor de Deus, gente, nesse momento, e é isso que eu digo, nesse momento, eu não gosto, eu, Bruno, como advogado atuante, não gosto da atuação do Alexandre de Moraes nas questões que eu atuo. Mas ele, como ministro, é um ministro sério, ele não defende as coisas que eu defendo em questões processuais, né? Mas o que acontece? Ele é um ministro sério. E não é gostar ou não gostar dele que vai fazer dele melhor ou pior. Ele está ali. E as decisões dele têm que ser respeitadas como de qualquer outro que está ali. Se você não gosta, recorre. E aí aquele negócio da embaixada americana está querendo orientar, maravilha, orienta. Contrata advogado, defende. É isso aí, vai ter o seu direito. Agora, o que acontece é nítido que quem está provocando isso é o Elon Musk. Então, o meu ponto, a minha preocupação nesse caso é a seguinte: todo mundo tem que saber que uma corte superior ela é política. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ganhei um caso no Supremo chamado mandado de injunção do aviso prévio. Isso em 2011. O que isso queria dizer? Queria dizer que, depois de 30 anos de Constituição, ainda não havia uma lei do aviso prévio no Brasil. Aí, com essa ação que eu movi, o Supremo, depois de ter analisado 4 vezes o mesmo caso, decidiu que realmente o Congresso está em mora e então ele ia decidir em favor do meu cliente por conta de não ter uma lei do aviso prévio, dando a quem trabalhou 30 anos um aviso maior do que 30 dias. E graças a isso houve a lei do aviso prévio. Então, naquela época, isso que o paralelo que eu quero fazer, é que foi político o judiciário ter aguardado o legislativo por 30 anos. Por quê? Porque eles queriam, entre aspas, uma harmonia.
Só que o problema é que o nosso legislativo só quer saber, com todo respeito, mas só quer saber do rabo dos outros e não quer saber da legislação, não quer saber dos interesses políticos e sociais do povo brasileiro. E é por isso que a gente se complica tanto. Então, entender que o Supremo Tribunal Federal é uma corte jurídica, mas também política, é a base de você entender o que acontece. Mas, no caso específico do X, o que acontece não foi uma decisão política, foi uma decisão em reação ao descumprimento de ordens judiciais. Então, é isso que cabe esclarecer. E a grande falha que a gente tem aí não é do ministro Alexandre de Moraes, não é do Supremo e não é do governo brasileiro. A falha que a gente tem aí é de um empresário achar que o dinheiro dele manda no mundo inteiro, o que não manda. Já chega, porque, por exemplo, o governo Bolsonaro não precisava nem ser espionado, né? Eles já mandavam cartinha para a embaixada com qualquer um que se revoltasse contra o próprio governo brasileiro, e o governo brasileiro abria tudo para que eles fizessem. Então é muito complicada essa situação. E aí o que eu quero colocar aqui para concluir é exatamente esse ponto de que a gente, quando vai tratar de um caso, a gente tem que saber todas as circunstâncias envolvidas. E nesse caso, o debate é quem tem que ter quem tem a razão no momento. É o poder econômico de um empresário que quer ficar acima da lei brasileira ou é de um magistrado brasileiro que está cumprindo as determinações judiciais brasileiras? Esse é o debate. Quando a gente começar a tomar conhecimento e ciência disso, a gente vai começar a votar melhor e a entender como é que a própria mídia manipula na hora de colocar a matéria. Porque a decisão não foi do Alexandre de Moraes só. Houve o descumprimento do X ex-Twitter. Então, não é a decisão do Moraes que gerou a suspensão. Foi o descumprimento de ordens judiciais pelo X ex-Twitter. E não sei se aí você, o advogado, não eu, mas eu imagino que dê para, inclusive, colocar que a decisão foi também da primeira turma do STF, né? Não só um ministro. Então, exatamente, esse é o ponto. Ele tomou uma decisão liminar, uma decisão imediata, e depois ele submeteu ela à primeira turma. E todos concordaram. A única ressalva foi do ministro Fux, e é a ressalva que eu concordo, de que quem usa VPN não poderia ser punido, a não ser que essa pessoa seja justamente naquele estilo de perfil que propaga fake news. Então, não sendo perfis nesse nível, quem usa VPN não deveria ser criminalizado. Então, essa é a ressalva que o ministro Fux fez e que eu concordo. E que aí você chega a começar a ter o debate técnico. Só que essa questão do descumprimento do Twitter é uma questão jurídica, porque simplesmente você tem uma ordem judicial que tem que cumprir. Não cumpriu, então você vai sofrer as consequências. Deixa de pagar sua conta de luz para você ver se você não vai ter uma sanção. Exatamente. Olha, eu não sou da área aí do direito, mas eu sou uma ex-cientista que virou comunicador e eu vou dizer para vocês que ciência, tem um monte de gente que fala que não é política. Comunicação, tem um monte de gente, não é imparcial. Não é imparcial, é política também. Qualquer coisa que é feito pelo ser humano é político. E o direito não tem como escapar disso, né? Exatamente. Inclusive, para reforçar isso, eu pego quem quiser procura saber isso, tá? É um livro chamado O Império do Direito, de Ronald Dworkin. Ele era catedrático de filosofia do direito da Universidade de Harvard. Tá? Então, é esse o cara que eu uso para me basear, inclusive, nos meus pensamentos sobre o que é e como funciona uma Suprema Corte. Perfeito. Encerramos por aqui, Bruno? Encerramos por aqui. Então, antes de ir embora, vou fazer um convitezinho aqui para vocês que estão assistindo irem conhecer lá o youtube.com/tvcringebrasil, que é o nosso novo canal aqui do Meteoro, onde a gente está levando aqueles vídeos mais longos, sabe, roteirizados, com edição e tudo mais. E vocês vão achar bastante coisa que vocês vão gostar lá, desde filosofia, ciência, história, política, tem de tudo lá. Não deixa de conferir. E, pessoal que está assistindo aqui ao vivo,
Não saia daí que daqui a pouco a gente volta com mais Bruno Silvestre.